A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sob Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais. Jardim Tupanci, Barueri, Hebreus capítulo 4. Nosso querido irmão Daniel Martinez, ancião da Central de São José do Rio Preto, ali do Jardim Alice, pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra desse Deus maravilhoso, né, irmãos? Mais um culto em que Deus vai falar com nossas almas, alegrando os nossos corações. Peço encarecidamente a nossa querida Irmandade que compartilhe nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, estas pregações, irmãos. É muito importante. Deus está muito nos abençoando. E o que nós for recebendo aqui de pregações, estamos colocando na íntegra para a nossa querida Irmandade comer também espiritualmente. Nesse exato momento, podemos observar que tem muitas pessoas com depressão, muitas pessoas tristes de alma e aguardando, né, irmão, o YouTube aí indicar mais uma palavra, mais uma pregação, né? Então vamos colocar aqui para nossa querida Irmandade. Deus abençoe grandemente a todos, né, irmãos? Vamos ouvir na mesma comunhão? Veja que aqui, irmãos, escrevia, porque ele dizia para os hebreus, irmãos, sobre a condição de crer um pouquinho na lei e um pouquinho em Cristo, um pouquinho no sacerdócio terreno, porque quem crê no sacerdócio terreno ainda não descobriu o sacerdócio eterno. Glória a Jesus. Por isso que não tem glória para ninguém, irmãos. E aqui escrevia que Cristo é superior a Moisés, não é? Porque Moisés, ele foi fiel, muito fiel, em toda a casa de Deus, sobre a casa de Deus. Mas Cristo foi fiel sobre a sua própria casa. Qual casa? Você, eu. Glória, glória. Vocês veem que tem gente que ora e às vezes acorda até na madrugada e faz a oração de madrugada e quando já sentiu o chão tremer. Será que Deus está aqui? Será que Deus me ouve? Vocês devem falar aqueles que adoravam Baal, se vergonhavam, buscavam, e Elias falava, talvez ele está surdo, talvez ele está dormindo. O Deus que você ora, o Deus que cremos, ele não mora no azul, ele não mora no infinito, ele habita aonde é o templo e morada dele. Aleluia! Por isso temos que vigiar, e aqui escrevia bem sobre isso, para que este corpo, irmãos, que este corpo seja templo e morada do Espírito Santo. E o Senhor pergunta aqui, o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo? O que mora aí é o vento do mal ou o vento do bem? Glória ao nome do Senhor. E veja, irmãos, que quando ele falou isso, ele falava com ele sobre a incredulidade, da desobediência. E ele dizia, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, está perdendo a fé, desacreditando, estão criando um paralelismo com o Deus de hoje aqui, com o que acontece na vida material e com a graça. Se Deus me amasse, isso não acontecia. Se Deus me quisesse, isso não seria assim. Você está esperando ainda o Senhor mostrar o amor dele para você? Ele diz, eu já mostrei o maior amor por você lá na cruz. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Agora eu espero o teu para mim, diz o Senhor. Por isso, querido, que eles iam enfraquecendo, porque eles ouviam alguém falando da circuncisão, falando do dízimo, falando do sábado, falando do repouso do dia 7º. E ele dizia, parece que tudo que Jesus veio fazer está ficando para trás, está ficando em vão. Assim como nós vemos nos dias de hoje, gente que fala, para ser crente não precisa de tudo isso, pode andar de qualquer jeito, o Senhor é bonzinho, o Senhor é... Então ele não precisava ter vindo e morrer, ou então podia continuar do jeito que vai. Louvado seja Deus. Parece que algum de nós fica para trás, porque também a nós foram pregadas boas novas. Querendo dizer, foram pregadas, não é? Como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Ó, irmãos, olha o que Deus deu hoje aqui. Os olhos bons e os olhos maus, o vento bom e o vento mau. A mesma pregação que nós ouvimos, eles ouviram, mas não estava misturada com a fé. Glória a Jesus, olha que lindo isso aqui, irmão. Por isso que está escrito, sem fé é impossível agradar. Sem fé ninguém se achega a Deus. Mas será que eu tenho fé, Senhor? Se você não tivesse fé, você não estava aqui. Glória a Deus. Acreditando que tem um Deus, que tem um Jesus, que morreu para a salvação, que você precisa escapar da vida eterna. Glória a Jesus. Então ele dizia, estava sem fé, tinha que estar misturada com a fé. Glória ao Pai eterno. Então ele diz, porque nós o que temos crido, e para crer tem que ter fé, sem fé ninguém crê. Por isso que o Senhor Jesus falou, ide anunciar este meu santo evangelho, evangelho dele, não é? Quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, para crer tem que ter fé. Eu tenho fé e eu creio, mas não creio pela metade. Não seja um meio crente, não seja um crente raso, seja um crente 100%, seja um crente que crê de corpo e alma. Glória a Deus, aleluia. Passamos uma guerra grande. No ano passado, muito forte, irmãos. No ano retrasado, como no ano passado. E tínhamos as coisas na mão e disseram, faz assim e faz assim. E eu disse, irmão, mas não faço de forma alguma. Mas está tudo nas tuas mãos. Está nas minhas mãos, que está no poder das minhas mãos. Mas eu creio em Deus, não é 99,5%, é 100%. Eu vou pegar na mão de Deus. Glória a Jesus. O Senhor fez muito mais do que pensávamos. E Deus vai dar resposta para alguém. Não põe a tua mão. Aprenda a ser crente em Cristo. Então ele dizia, nós que temos crido, olha aqui, nós os que temos crido, entramos no repouso. Olha que bonito. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas. Porque o Senhor disse, não entrarão no meu repouso. Mas quando veio Jesus e nós cremos no Evangelho, cremos nele como único Salvador e agora intercessor junto a Deus, e que ele rasgou o véu e nos abriu o caminho do santuário, então agora, crendo nisto, nós entramos no repouso. Ora, mas será que é isto? Já entramos no repouso? Tem gente que acha que não entrou no repouso, está na graça, e acha que não entrou no repouso, é porque você não descansou no Senhor. Irmão, Deus está conversando com nós. Porque quem entra, irmão, em Cristo, por isso que diz aqui, olha aqui, ó.
Porque em certo lugar assim diz do sétimo dia, do dia sétimo. Ele repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Ora, se Deus repousou, Deus não se cansa, Deus não precisava de um dia para descanso. Quem é o sétimo dia? É Cristo, não é o sábado da folhinha, mas Ele é o sete, Ele é o perfeito, Ele é o sétimo dia. Se Deus descansou nele o mundo, quando Ele fez a oração lá em 17 de junho, Ele falou: Senhor, aqui estão, Pai, os que Tu me deste, e eles agora são meus. Glória a Jesus. Eles estão no mundo, mas não são mais do mundo. Glória a eles, em Teu nome. Glória a Jesus. Nós estamos no repouso. Aqui fala de dois repousos. Aqui fala de dois repousos. Você vê que fala que ainda tem um repouso nos aguardando. Mas quem confiou em Cristo, ele entrou no repouso. Por que entrou no repouso? Porque ele estava fora do paraíso. O ser humano, lá no Éden, ele perdeu o direito da vida eterna. Ele saiu de lá andando, mas saiu meio morto. Porque está escrito aqui, irmão, que o sacerdote não pode compadecer-se. E vocês lembram que na parábola que o Senhor Jesus fez do bom samaritano, ele disse: o homem estava saindo de Jerusalém, santidade, e vinha vindo para Jericó, lugar do pecado, quando o homem começou a decair. Que é isso? É a raça humana, desde Adão e Eva até hoje, porque todos pecaram nele. Então, quando começou a cair, o salteador veio, pegou e deixou ele meio morto. Ele arrancou o direito da metade que era a vida eterna e deixou ele só andando no meio da rua. Quando você vê alguém andando no meio da rua, ele está meio vivo. Está meio vivo. Agora, quando ele crê em Jesus Cristo, olha o Senhor Jesus, ele veio e nasceu no ventre de uma mocinha, e ele nasceu filho de Maria, verdadeiro homem, era metade homem. A outra metade era obra e virtude do Espírito Santo, verdadeiro Deus. Porque aqui nós somos homens porque nascemos da vontade da mulher. Nós somos homens porque nascemos da vontade do homem. A relação do homem e da mulher nasce homem e homem, ou mulher e mulher. Então só nasce a metade, sem a vida eterna. Mas quando vem homem, vontade, verdade, vontade do Espírito Santo, ele entra em nós a outra metade. Aleluia, Jesus. Um homem de Deus na rua, uma mulher de Deus, não é meia vida, é a vida inteira. Santo Senhor Jesus. Aleluia! Que entra. Quem crê no Senhor Jesus, ele diz: eu estou descansado. Se eu morrer agora, a vida eterna me aguarda. Se eu morrer amanhã, eu vou servir a Deus. Glória a Jesus. Quem aqui não é meio crente, é crente inteiro que cresceu na fé. Ele diz que vai em 2025, que vem a 2030. Eu sou crente em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O mundo atual está cheio de falta de fé. Estão fazendo paralelos da graça com coisas terrenas. Estão fazendo paralelos de homens com Cristo. Estou fazendo paralelos do que eu tenho e do que eu não tenho, do que eu sofro e do que eu não sofro. E o verdadeiro Cristo, ele deixou e falou: não importa o que eu sofro, eu vou ser caluniado, eu não vou ter onde colocar a força, eu vou ser crucificado, eu vou ser esbofeteado, eu espírito meu rosto, quanto importa, eu sou o descanso. Ao sétimo dia aqui, ó. Será que tem gente aqui que ainda guarda o sétimo dia da família? Não tem que guardar o sábado. Quem tem em Cristo não tem mais sábado, domingo, segunda. Todo dia é dia sétimo. Todo dia é descanso mesmo. Acordo no dia sétimo. Venho no dia sétimo, acordo de novo no dia sétimo. Louvado seja Por isso, ele falou: deixa
Oséias, irmãos, Deus falou para Oséias, vai, busca uma mulher prostituta, casa com ela, para representar Israel, que era prostituta, porque sempre mulher simboliza a igreja na Bíblia. Bendito é o nome do Senhor, uma mulher prostituta, que traía Deus com outros deuses. Prostituía a palavra, porque a prostituição espiritual é pior. Irmãos, posso pregar? Dá para pregar? Glória a Deus! Deus, aleluia! Então, irmão, o Senhor falou, não entrarão no meu repouso. E falou com Oséias. E falou assim, casa com ela, tenha um filho, outro. E coloque lá, Lo-Ami. Não é isso? E Lo-Ami. É isso, irmão? É isso. Querendo dizer, o nome era Lo-Ami e Ami. Agora, quando colocava o Lo na frente, queria dizer, não é. Então dizia, não serei seu Deus, vocês não serão meu povo. Mas no próprio livro de Oséias, o Senhor já se volta e diz, mas na profecia de Oséias, lá na frente, eu vou tirar o Ló e vou dizer, aquele que eu disse que não seria meu povo, será meu povo. Aquele que eu disse que não seria seu Deus, serei seu Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então, ele dizia, visto, pois, que resta que alguns entre eles, que aqueles a quem primeiro foram pregadas por nós, os judeus, não entraram por causa da desobediência, olha, determina outra vez um certo dia, hoje dizendo agora por Davi, muito tempo depois, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Aleluia! Porque se Josué lhes tivesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Veja, quando Cristo na cruz, porque hoje Deus tem uma coisa na oração, lá na casa do irmão, vamos chegar na oração de Deus. Eu achei interessante o Senhor trazer isso aqui, porque o Senhor Jesus ia indo para a cruz, metade homem, metade Deus. Olha isso. Quando ele olhava para a cruz, ele disse, Deus meu, se é possível, passa livre esse cara, morte de cruz, de maldição. E não é como os dois ladrões que estão aí do meu lado, que vai estar. Eu vou tomar o pecado de todo mundo. Mas a outra metade que estava nele, falou toda vez, você já fez a tua vontade. Vocês têm essa força, você tem essa outra. Glória a Jesus. Subiu Jesus na cruz e ficou lá em cima, estirado. Um do lado, ladrão. Outro do lado, ladrão. Chegou lá em cima. Lá estava Jesus, Cristo. As duas partes. Bendito é o nome do Senhor. Mas o Deus estava nele. Mas Deus falou, está chegando agora. Mas que hora que vai ser a morte? Falou, já vou tirar. Eu sei que manda a morte. É eu que faço a obra, a hora que eu quero. É 3 horas da tarde. É a hora que o sacerdote estiver entrando lá no templo, lá dentro dos muros, aquele véuzão tudo fechado, que nunca se abriu. É essa hora. Você fica no teu lugarzinho, é eu que mando, é você, morte. Irmãos, veja que quando um do lado esquerdo falou, você é o Cristo, ouviram a palavra, mas não estava misturada com a fé. E o outro ouviu e estava misturada com a fé. Esse daqui falou, você não é o Cristo? Eu sei que pregou todas aquelas coisas lá bonita, falou, desce daí, salva-te, salva nós também. Não alcança, porque não tem fé. Porque não crê. O outro do outro lado sempre falou, por que você fala assim com esse justo? Ele é justo.
Nós merecemos estar aqui. Por que ele falou nós? Quer dizer, nós somos descendência daquele Adão que morreu lá. Nós somos descendentes da morte. Nós somos decretados a morte. Mas esse aqui não. Esse aqui tem uma outra meia-vida dele que nós não temos. Eu não sou bobo, não. Eu não quero essa vida terrena. Eu quero o que o Senhor tem. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. O Senhor na cruz virou para ele. Esse aqui não teve nem resposta, você não creu, você não entendeu nada, não teve. Esse aqui falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glórias a Jesus! E tem gente que fala, mas é porque meu pai era crente, minha mãe já era, outro pai nunca foi. Não tem descendência humana para fazer parte da glória. Ela tem que vir lá e entrar dentro. Louvado Tem seja gente Deus. que começa bem e termina mal. Tem gente que começa mal e termina. Viu? O Senhor Jesus começou bem, terminou bem. Judas Iscariote começou bem, terminou mal. Então estava dois ali que começou bem, não é? Um terminou bem, outro terminou mal. Aqui estava um Adão e outro, os dois começando mal. Um começou mal, terminou mal. O outro começou mal e terminou bem. Quem termina bem? Quem crê em Cristo Jesus. Então ele dizia deste repouso, querido. E agora ele dizia: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Qual repouso? Este repouso da graça, para não cairmos na desobediência, porque quem realmente crê em Jesus Cristo, irmão, pode vir o erro, pode vir o pecado. Por que o Senhor Jesus gritou por pecado e disse: quem de vós me convence do pecado? Porque ele estava carregado da natureza divina, e é esta meia natureza que você perdeu, que eu perdi, que todos perderam lá no Éden. Ele veio trazer e falou: quem crê e for batizado será salvo. Glória a Deus. Por isso, querido, deixa aqui os dois repousos. Irmão, se nós olharmos lá, Moisés, antes de atravessar o Jordão, porque ele não entrou na terra prometida, mas ele determinou 3 cidades do refúgio, não é isso? 3 cidades do refúgio. E a cidade do refúgio era assim: se alguém, porque a lei dizia assim, ó, se matar, morre. Na medida que ferir, será ferido. Olho por olho, dente por dente. Então matou alguém, vai ser morto. O parente daquele que perdeu, vem e mata o outro. Mas a cidade do refúgio será para aqueles que, matando alguém, mas sem intenção de matar, sem querer matar, não teve a vontade de matar, então corre para a cidade do refúgio. A cidade do refúgio guarda ele e ninguém pode matar ele. É isso, não? Cidade do refúgio. Esse era o primeiro refúgio. Mas quando Josué entrou na terra prometida, Moisés já morto, por isso que diz aqui. Então Deus falou com Josué, falou: agora vocês têm mais 3 cidades do refúgio. Então agora não era 3, era 6. A lei era um pouco do ensino, a graça é completa. Sabe quem é o refúgio? Olha aqui, ó. No meio do irmão, bendito é o nome do Senhor. Nós somos culpados da morte, porque todos pecaram, mas não sou culpado, é meu pai, é Adão, é Eva, todos pecaram, todos são filhos de pecador, pecado, filho de pecador, pecado, filho de pecador, pecado, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, não tem nenhum justo sequer. Eu sou culpado, eu tenho que sentir esta culpa. Quando eu sinto esta culpa, eu falo: agora o vingador vai vir atrás de mim, me matar e me jogar no inferno. Eu corro para a cidade do refúgio e ele me abraça, ele diz: aqui ninguém te mata,
Senhor Jesus. Você sempre pode se salvador, te refugiando do pecado, te refugiando da morte. A morte do terceiro milênio está buscando muito jovem, está buscando muita gente. E o Senhor diz: não olhe para o pecado, não olhe para as maldades, não olhe o que vai vir. Vai se levantar o anticristo, vai se levantar a besta do mar, vai se levantar a besta da terra. Não olhe para esses sinais, olhe para o refúgio e diz: eu estou em ti, estou no descanso. Glórias a Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Descansa das tuas aflições, irmão. Estou pregando pela fé. Deus está descansando até mente que está turbada aqui hoje. Senhor, que seja liberto em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, quer dizer que corta dos dois lados, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Glória ao nome do Senhor. Olha o seu irmão no peito do pó. Deus vem, pó é terra. Deus vem com o que é do céu e sopra nas narinas. Espírito de vida. A junção tornou a alma vivente. Mas o que é alma? O que é espírito? Ninguém vai na divisão da alma e do espírito. Só Deus pode ir na divisão da alma. Aleluia, Jesus. Ninguém vai. Irmãos, bendito é o nome do Senhor. Nem os espíritos do mal conseguem ir na junção da alma e do espírito. Só Deus vai na junção da alma e do espírito. Por isso, não critique ninguém, não julgue ninguém. Ninguém vai lá na divisão da alma e do espírito para saber o que faça dentro do ser humano. Só Deus conhece. Aleluia. Glória. Glória ao nome do Senhor. E só ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Irmãos, prega isso aqui com fé, porque quantos irmãos que as intenções às vezes têm até uma forma bonita de ser, mas as intenções não são boas. Anda na rua, as intenções não são boas. E o Senhor te diz: vem para o repouso, deixa as intenções ruins. Se você não tem força, aqui tem força. Se você não tem virtude, passará, aqui tem virtude. Se você não tem poder, pede, porque tem gente que está andando no erro, mas não mora para sair dele. Tem gente que está andando vendo que está tudo errado, mas não mora. Hoje Deus te diz: pede, e eu te trago com descanso. Louvado seja Deus. Libertando aqui, o ministério para pregar tem que estar liberto, a mente liberta. Não deixe que abra encher a mente com alguma coisa que vemos, que lemos, ou que alguém nos contou. Feche o céu. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Aleluia. Por isso, queridos, veja que nessa passagem do bom samaritano mesmo, que o homem ia descendo, passou a levita, passou de largo, não pôde fazer nada, mas não posso fazer. Passou o sacerdote, olha a lei, passando do lado do homem, e não podia fazer nada. O que era isto? A lei da vida. Aleluia. Glória a Jesus, eu não posso fazer nada. Mas o Senhor falou: vai vir um samaritano de viagem. Não vinha nem subindo nem descendo. Vinha vindo de viagem aqui nesta terra, parou do lado do homem, foi para mim, também um morto. Diabo sugou ele, Aleluia. tirou ele da terra do céu, tirou ele do paraíso. Ninguém vai dar para ele: eu sei, sacerdote, não consigo, eu estou igual a ele. Eu sei, levita, estou igual a ele. Mas todo o dízimo que você recebia, levita, estou igual a ele. Estou meio morto, não tenho Cristo.
Não tenho descanso. O meu descanso é o sétimo dia. Eu não recebi este descanso. O Senhor foi lá na sua cavalgadura aquele dia. Pegou azeite, pegou vinho, ao azeite. Aleluia. A doutrina foi na ferida dos homens e falou: eu te vi. Hoje jogou nos seus ombros e pôs na sua cavalgadura, onde? Lá na cruz. Pagou tudo para ele. E falou: se você gastar mais, eu te deixo aqui, ó, azeite e vinho. A palavra é doutrina. Tudo que você quiser, o Senhor te paga. Não é? Então vejam, queridos, que aqui diz: visto que temos agora um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente agora a nossa confissão a Ele, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, agora com confiança ao trono da graça. Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurado quem está aqui. Ele disse: Senhor, espiritualmente, eu estou sentindo aqui subindo e entrando no trono da graça. E tantas coisas aconteceram essa semana, esse dia, vindo ficha, vindo não sei o quê. Estão largando tudo, estou subindo as escadas. No trono da graça, irmão. Tem gente que vai mergulhar nas horas espirituais da graça. Aleluia, Jesus. Sai dos territórios carnais. Sai dos territórios teóricos. Sai dos territórios dos jogos. Sai do território dos vícios. Sai dos territórios da pouca importância. Sai dos territórios do questionamento. Sobe os degraus da graça. Entra com confiança. Aleluia, Jesus. Descanso. Tem gente esperando o milênio. Tem gente esperando lá no milênio. Eu dou um jeito. O milênio vai vir depois vem o julgamento. Bendito é o nome do Senhor. Bem-aventurado quem já está vivendo o milênio. Ele dizendo: não, mas o milênio quem vai reinar é Cristo. E quem é que está reinando aqui? Olha João quando chegou. João falou assim: é chegado a nós o reino dos céus. E o Senhor chegou para reinar. Vai reinar na terra? Não. Reinar nesta terra que crê nele. Se você crê, recebe o reino de Deus. Glória a Jesus. Santo, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Deixa ele reinar teus desejos, teus sentimentos, teus pensamentos, tuas vontades, deixa ele. Glória a Porque Jesus. tem gente esperando aquele milênio, e nós já estamos vivendo o milênio com Cristo, o milênio da graça, o milênio do reino de Cristo. É Ele que reina aqui no meu olho, na minha boca, no meu pensar, no meu deitar, no meu levantar. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia. Tem gente que quer que prega carro novo, casa nova, casamento, isso tudo aí vai ficar. Mas se você entrar no repouso, vai ter carro, vai ter casa, vai ter casamento. Mas entra no repouso. Glória a Jesus Cristo. Cheguemos com confiança, para que possamos alcançar misericórdia, essa graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia. Que ninguém diga: para mim não tem jeito. O Senhor te diz: enquanto é hoje, o descanso ainda está com a porta aberta. Está entendendo? Olha que palavra de misericórdia. O Senhor não está passando aqui apontando o erro. Ele está dizendo: eu sei o mundo que vocês vivem, e a porta da misericórdia está aberta. Vamos para descanso. Tem gente que fala: mas lá no milênio
o diabo vai se amarrar. Você acha que o diabo se amarra com corrente? Com corda? O diabo se amarra no espírito. Aleluia. E o Senhor Jesus falou assim, tinha um valente tomando conta das casas. Imagina, irmão, para isso aqui, era mesmo. O trabalho de Jesus, a coragem dele. Vê se ele é para ser comparado com os humanos, com qualquer coisa. Ele viu o diabo, irmãos, tomando conta de todo o ser humano. E dizendo para o Criador, tu colocou aqui na terra, quis fazer um teste comigo, porque eu não tenho rei aí, você me mandou para a terra. Agora você vem aqui no planeta meu e cria um ser humano do pó e acha que ele vai ser melhor que eu. E Deus fala, eu criei ele do pó para provar para você que vai ter aqueles que vão ser muito melhor que você. Eles vão começar a entrar. Santo Deus. Por isso, querido, e quem entra, irmãos, para o descanso, veja que o Senhor Jesus falou assim, tinha um valente tomando conta da casa, mas chegou um mais valente do que ele, amarrou. Glória a Jesus. O diabo está amarrado aí, não está? Aleluia. Amarrado aí ou não está? Se não tiver, se tiver fé e hoje o Senhor me diz, eu amarro ele agora. Aleluia! Glória a Jesus. Estou pregando aqui sentindo a força de Deus. O Senhor me diz, amarro ele agora. Bendito é o nome do Senhor. Amarro e entro para reinar. Quem está no Cristo está no descanso de Deus. Não tem medo do amanhã. Não tem medo do que vai ser. Ele não olha o que vem. Ele vai e fala assim, eu sei quem vai comigo. Aconteceu hoje com o Senhor Jesus. Creia que as demais coisas o Senhor não te deixa faltar. O Senhor não quer crente para ser escravo do pecado. O Senhor quer crente para ser escravo da obediência. E a obediência não te faz escravo. A obediência apenas te marca. Igual se marcava um escravo. O escravo ele estava na casa do seu senhor. Isso é bíblico aqui. Ele estava na casa do seu senhor. E chegava o tempo que ele podia sair, igual da cidade do refúgio, e ir embora. Mas ele dizia, meu senhor, em lugar nenhum eu vou ser tratado igual aqui. Aqui eu tenho comida, eu tenho bebida, eu tenho tudo que eu quero. O meu senhor é bom. E então ele falava, se você quiser ficar comigo, então fica, eu ponho uma marca em você, e você vai ser meu para sempre, e tudo que é meu é teu. E o Senhor, a marca da obediência é essa. Senhor, vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. Glória ao nome do Senhor. Tem gente vendo marca de besta, marca de não sei o quê, e besta que subiu da terra e que subiu do mar. Olha, lá está escrito no Apocalipse: os que tiverem a marca da besta não poderão comprar, não poderão vender, mas ninguém fala. E lá no próprio Apocalipse está escrito que os ventos, o anjo com os quatro ventos, o que é vento? Espírito, para destruir a terra, já estavam prontos lá perto do sétimo selo. Mas uma voz bradou e falou: calma aí, não solta os ventos, enquanto tiver alguém ainda para assinalar na sua testa a marca de Cristo. Aleluia! Santo Deus! O Senhor está fazendo o seu assinalamento nas testas do povo. Vai vir guerra, vai vir luta, vai vir o de Cristo. Quem é de Cristo não vai se mover do lugar. Aleluia! Pode vir. Quem de vós me convence do pecado? Daqui a pouquinho o nosso Senhor estará voltando e todo olho vai vê-lo. O sol se rasgando, o céu se abrindo, o cordeiro das tormentas tocando as tormentas, e o povo gritando: vem, Senhor, eu estou te esperando. Bem-aventurado que me espera. Já pode dizer como Paulo falou. Paulo estava sendo oferecido para ser decapitado. Ele falou: pronto, mas você vai ser decapitado. E daí? Eu não estou olhando aqui, eu estou olhando lá. Eu estou aqui no combate. Eu quero te ver na cabeça. Eu guardei a cabeça. Agora que está guardada a coroa da justiça. Aleluia, a todos os cantos. Amarem a vida do Senhor.
Senhor? Você ama, descansa no Senhor. A maravilha do Senhor nessa palavra, eu gosto dela. Você fala nas tuas atitudes, nos teus atos. Cada dia que amanhece, você toca os joelhos do Senhor mais um dia. E guarda meus olhos, me acompanha. Você sai na rua anunciando a vinda do Senhor. A pressão de nós, olha, eu vou pegar essa quinta-feira, nunca preguei isto, mas está escrito aqui, Pedro escreveu e disse, apressando-vos para o dia do Senhor. Por que o Senhor não marcou data? Por que ninguém sabe data? Por que o filho falou, nem os filhos sabem? Porque Deus não tem data de folhinha marcada. Deus vai fazendo acontecer. E Deus vai deixando, e vai vendo o movimento do povo. E o céu já está dizendo, vai! Olha o povo apressando a tua mão. Glória a Jesus. Aleluia. Receba esta palavra como uma unção do teu Espírito, no nosso Espírito, para que realmente estejamos guardados no descanso do Espírito da graça, e nenhum mal se compare com a alegria do Espírito que te está reservada. Entrar devagar de novo, até a depressão que entrou aqui, o Espírito da graça hoje entra no teu ser com alegria e repreende todo o mal. Seja repreendido em nome Amém, de Jesus. Senhor Jesus. Deus seja louvado. Que culto glorioso! Daniel Martinez, Central de São José dos Rio Preto é a sua comum, mas ele pregou no Jardim Tupanci, Barueri, estado de São Paulo. Culto glorioso. Lembrando que hoje não teve o culto online, irmãos. Motivos RGE Brás, né, irmãos? Então hoje não teve o culto online, RGE Brás, e Deus abençoou grandemente a sua igreja, né? Deixamos aqui, querido, os pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é glorioso, né? Vamos compartilhar, Irmandade, compartilhe nas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Neste exato momento, com certeza, nós temos bastante gente aí aguardando essas pregações, né? Vindo mais pregações, até o final da noite nós vamos colocar aqui, tá bom? Deus abençoe, queridos. Até a próxima pregação.